Muitos brasileiros já pensaram, pelo menos uma vez na vida, em se mudar para outro país em busca de melhores condições. Sempre se leva em consideração os países desenvolvidos e de maior acesso aos brasileiros. No rol de maiores destinos para nós, sempre se destacou Portugal, pela familiaridade da língua e maior facilidade para a entrada de brasileiros. Mas será mesmo que Portugal é um país desenvolvido e que oferece uma melhor condição de vida? Assista o vídeo até o final e descubra se Portugal realmente é o país rico. Portugal se consagrou como uma das maiores economias já existentes, devido a seu começo antecipado na exploração das colônias a partir do século XV. Mas o que poucos sabem é que antes disso os portugueses passaram por terríveis crises econômicas internas. Durante a recessão provocada pela peste negra, foi promulgada a famosa Lei das Seis Marias, que obrigava e pressionava os proprietários rurais a aumentar salários de seus trabalhadores, cultivar terras com pena de expropriação e aumentar o número de operários em suas terras. A partir desse momento, essa lei foi utilizada para tentar salvar o país em diversas situações que geraram crises econômicas. Dos mais conhecidos foram os conflitos que levaram o povo português a quase absoluta miséria. Os principais foram as rixas com os reinos vizinhos. Foi então que, com a Lei das Seis Marias, Portugal foi obrigado a expropriar diversos donos de terras e distribuir para camponeses que foram os principais afetados pelas sucessivas crises. Como a situação não foi resolvida, Portugal se aventurou nos países africanos para importar trigo e enfrentar a escassez de alimentos intensificada pela Lei das Seis Marias. Mas graças aos investimentos públicos em infraestrutura de portos e rotas comerciais, promovido desde o rei Afonso V, Portugal passou a comercializar com o mundo todo e virou uma potência mundial daquela época. Todo tipo de luxo se encontrava no reino português. Açúcar, conhecido como ouro branco e bastante valorizado no mercado da época, as especiarias vindo das Índias, e o que pouca gente sabe foi também o comércio com a China e Japão, pois era comum comprar seda na China e trocar parte deles pela prata no Japão, e até foram usados como intermediários entre esses dois países. Além disso, Portugal deu início à sua conquista mais lucrativa, que foram as terras brasileiras. Nessa época, Portugal já era um país consagrado. Após isso, sua acumulação de bens e capital gerou lucros exponenciais aos comerciantes e principalmente à coroa portuguesa. Através de altos impostos sobre os brasileiros, Portugal acumulou muito açúcar e ouro com o suor de muitos escravos e trabalhadores. Por muitos anos, Portugal manteve uma liderança econômica e política diante de seus vizinhos. Mas ao longo de todo esse tempo, eles deixaram algo a desejar. O acúmulo desenfreado de bens não demonstrou ser sustentável. Sua maior fonte de riqueza, o Brasil, se tornou independente de Portugal e não foi mais obrigado a manter uma relação de subserviência ao Estado Ibérico. As guerras napoleônicas também causaram muitos problemas na Europa, e Portugal teve uma redução acentuada das suas exportações. Além disso, esta época foi marcada pela Revolução Industrial. Neste período, Portugal foi declarado falido 2 vezes e não conseguiu participar desse grande marco para a economia contemporânea. Assim, termina a hegemonia portuguesa no mundo. Já no século XX, com a instauração da Primeira República, o Estado passou a investir bastante em diversas áreas sociais. Os longos anos de crise fez com que Portugal tentasse acompanhar seus vizinhos europeus no curso do desenvolvimento econômico. Para isso, ele se endividou para investir internamente e, com o valor do empréstimo, foi realizado diversas reformas no país. Os déficits fiscais aumentaram bastante. A inflação não parava de subir. Houve uma fuga de capital de investidores devido a essa situação e fez o país afundar cada vez mais. Além disso, a escassez de alimentos piorou a crise. A imigração aumentou bastante. Muitos deles foram para São Paulo, onde é comum encontrar negócios portugueses que surgiram justamente no início do século XX. Para repelir ainda mais a massa empreendedora de Portugal, o país instaurou leis trabalhistas bastante rígidas para a época. Como a crise econômica parecia não ter fim, pagar salários para os trabalhadores na atual conjuntura era inviável para diversos microempresários. No final da Primeira República Portuguesa, em 1926, a dívida externa aumentou em 3.000% desde o início do sistema republicano. Diante disso tudo, a Primeira República não resistiu à sua crise política e logo foi instaurado o tão conhecido novo Estado. Os militares se encarregaram de supostamente salvar o país do que consideraram falha democrática. Foi então que surgiu uma figura um tanto quanto controversa e polêmica, Antônio Salazar. A primeiro momento, ele foi convidado para ser ministro das Finanças.
Considerava essencial o controle das dívidas externas, pois sem isso, não enxergava uma maneira do país prosperar. Portugal passou pela crise de 1929 sem grandes abalos, e tudo isso convergiu para o sucesso e boa visibilidade de Salazar pelo povo e pelo governo. Na década seguinte, Salazar se torna o presidente do Conselho de Ministros de Portugal. Salazar não posicionava seu governo como capitalista ou socialista. Uniu uma economia de mercado junto a uma forte regulação estatal. Havia diversas intervenções nos investimentos privados e controle do piso salarial, e com isso, conseguiu beneficiar diversos empresários. Hoje em dia, essa classe é popularmente chamada de amigos do rei. O governo exercia uma forte burocracia econômica, mas em troca, levara diversas regalias para algumas empresas que o ajudavam nessa empreitada corporativista, como a concessão e posse de terras públicas. Dessa forma, setores da economia sofriam com monopólios e oligopólios. A partir da década de 50, houve um crescimento de tecnocratas dentro das instituições comandadas por Salazar. Os membros convenceram Salazar a se aproximar economicamente dos países do norte e abrir de forma moderada as portas comerciais. Foi a partir desse momento que houve uma desburocratização das indústrias que permitiu um aumento na concorrência. Salazar, aos poucos, abandona o sistema corporativista para assumir uma postura próxima do liberalismo econômico. Na década de 60, Salazar manteve sua postura autoritária e acrescentou altos gastos em sua investida militar contra suas colônias. Grupos armados se revoltavam com a situação que a metrópole deixava sua colônia. Com isso, Portugal voltou a ter que arcar com um alto nível de empréstimo externo. Os governos posteriores mantiveram uma orientação estatista e alguns até marxistas. Houve a estatização de diversas empresas em Portugal, até que na década de 90 a situação se inverteu. Portugal voltou a privatizar suas indústrias e fortalecer seus relacionamentos com a União Europeia, que já fazia parte do bloco desde o ano de 1986. Mas como Portugal está nos dias de hoje? A partir do século XXI, já consolidado na União Europeia, Portugal tinha grandes companhias instaladas em seu território, e além disso, era o país com o sexto maior poder de compra entre os países membros do bloco. Algumas instituições o colocavam em um ranking de qualidade de vida superior à França, Alemanha e Reino Unido, e também era considerado um dos países mais competitivos do mundo. Mas algo de ruim estava acontecendo. Portugal estava com uma dívida crescente ao longo da primeira década desse século. Apesar disso, o país abriu as portas para o setor público, que disparou em números e regalias. Com a crise na Grécia e a crise imobiliária nos Estados Unidos, Portugal faliu. O desemprego chegou a 17,7% em 2013. Após isso, o governo social-democrata decidiu cortar os gastos, reduzir o déficit fiscal, reduzir os impostos sobre as empresas, aumentar o salário mínimo e o salário de funcionários públicos e cancelou o processo de privatização em algumas empresas. Atualmente, o índice de desemprego está em 5,9%, apesar da recessão global. Alguns especialistas demográficos dizem que a redução de desemprego de Portugal se deve às altas taxas de imigração de jovens do país. Um pouco mais de 1/5 dos portugueses não estão morando em Portugal. As fronteiras abertas para outros países da União Europeia permitem que as pessoas tenham uma certa facilidade em começar uma nova vida em outro país. O governo tem incentivado diversos jovens a migrarem para Portugal. A população está envelhecendo muito rápido e as pessoas estão optando por terem menos filhos. Pelo visto, o sistema de Portugal não será sustentável por muito tempo. O que você acha dessa situação? Deixe nos comentários a sua opinião. Também não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Sua ajuda irá contribuir bastante para esse início de projeto. Até logo!